Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável. A hora é agora. E Gráfica Joinha. Gráfica rápida e personalizados. Olá, bom dia para você. Satisfação poder estrear esse novo projeto aqui na TV Mundial. Sou Eduarda Elau e a gente vai ter um encontro todo sábado neste mesmo horário. Veja no Sábado News. Avião de pequeno porte King Air cai em Avenida de Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Bate em ônibus e deixa mortos. E também saiba quem são as duas vítimas do avião de pequeno porte que caiu na zona oeste de São Paulo. O presidente da COP30 pede a países metas climáticas mais ambiciosas possíveis. A adolescente que estava desaparecida há 23 dias no Paraná é encontrada morta em córrego com sinais de violência, diz a polícia. Neymar reestreia com o carinho da torcida do Santos na Vila Belmiro. Carla Sofia Gascon disse que ficará em silêncio em respeito ao filme de Emília Pérez, A Dor da Espera, em Gaza, Milei e as inspirações em Trump. Em meio minuto, no Sábado News. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável. A hora é agora. E Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Sábado News começando agora. Um prazer ter você aqui em nossa estreia. Aqui no Sábado News, você vai ver de uma forma mais dinâmica de noticiar. Bom, para começar o Sábado News, vamos ao vivo com Caio Teles, porque um avião de pequeno porte, King Air, cai na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, após colisão com o ônibus que deixou mortos, 2 corpos foram encontrados. Olá, Caio. Bom dia. Olá, Eduarda. Muita satisfação poder estar aqui nessa estreia do Sábado News aqui na TV Mundial. Realmente um novo projeto que vem aí para buscar, né? Olha, o momento é bom, mas a notícia não. Um avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20 de sexta-feira, uma das mais movimentadas avenidas da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ao tentar pousar no local, ele atingiu um ônibus e houve uma explosão. 2 pessoas que estavam no avião morreram. Outras 7 foram socorridas em solo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram encontrados 2 corpos carbonizados dentro da aeronave. As vítimas são os advogados e donos da aeronave, Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros. Entre os feridos, há um motociclista que passava na via e que foi atingido por o destroço do avião, e uma senhora que estava no ônibus. Outras 5 pessoas foram socorridas e levadas para o hospital da região, incluindo o motorista do ônibus. Vamos ver a reportagem detalhada. Autoridades do estado de São Paulo confirmaram que 2 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte nesta sexta-feira na região da Barra Funda, em São Paulo. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas na tragédia que ocorreu por volta das 7h20 da manhã. A aeronave havia decolado minutos antes do aeroporto Campo de Marte para voos domésticos com destino a Porto Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após cair, o avião se deslocou por centenas de metros e explodiu. O piloto e seu único acompanhante morreram. Antes de explodir, a aeronave atingiu um ônibus e o veículo pegou fogo. Os passageiros do ônibus conseguiram sair, mas 6 ficaram feridos. Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente.
Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o avião era o modelo King Air F-90, com capacidade para 8 pessoas. Ainda não está claro se o avião tentou um pouso de emergência. Vocês viram aí, né? Bom, a aeronave saiu de Campo de Marte por volta das 7h15 da manhã e a linha como destino era a cidade de Porto Alegre. Segundo testemunhas, o avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu. Na queda, a aeronave atingiu um ônibus e foi ouvida uma explosão. Uma grande nuvem de fumaça preta pode ser vista pela distância, pela cidade. Eduardo, são essas informações por enquanto. No finalzinho do jornal, eu volto aqui de novo para trazer outras informações no Sábado News. Obrigada pelas informações, Caio. Tenha um bom dia. Bom, ainda falando sobre os corpos do advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros foram encontrados carbonizados dentro do avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira, dia 7, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As informações são da rede de televisão RBS. Os corpos do advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros foram encontrados carbonizados dentro do avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As informações são da rede de televisão RBS. Márcio era professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica em Porto Alegre. O advogado também viajava para várias cidades do Brasil, dando palestras comportamentais. Carpena trabalhava ainda como sócio majoritário do escritório Carpena Advogados em Porto Alegre e na cidade de Caxias do Sul. Uma hora antes do acidente, Márcio postou um vídeo no Instagram indicando a saída da aeronave de São Paulo rumo a Porto Alegre. No dia 26 de dezembro de 2024, Carpena fez uma postagem ao lado do piloto Gustavo Carneiro Medeiros, a segunda vítima da queda do avião. Gustavo era formado em Administração e Ciências Aeronáuticas pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele acumulava mais de 3.000 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, utilizado em voos domésticos. Como comandante de ATR, aviões de transporte regional, Gustavo possuía mais de 1.000 horas de voo. O avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20 da manhã na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados dentro da aeronave. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas. O presidente da Conferência Climática, André Correia do Lago, defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, mais ambiciosas possíveis, antes da COP30, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém. O embaixador brasileiro e presidente da Conferência Climática da ONU, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, conversou com a agência France Press em Brasília. Na entrevista, André Correia do Lago defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis antes da COP30. Nós queremos, acho que a comunidade internacional quer que as novas NDCs sejam as mais ambiciosas possíveis. Elas têm que ser mais ambiciosas do que a anterior, né? Isso daí é uma regra. Mas nós queremos que elas sejam particularmente ambiciosas e a referência é que elas estejam compatíveis com evitar o aumento da temperatura em 1,5. A sigla em inglês NDC significa Contribuição Nacionalmente Determinada e é um plano de ação de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. União Europeia e China, 2 grandes emissores e essenciais para o combate à mudança climática, ainda não revelaram suas metas para 2035.
O prazo para apresentar esses novos planos, uma obrigação para os países signatários do Acordo de Paris, que é revisado a cada 5 anos, termina na próxima segunda-feira. Para a Correia do Lago, o importante não são apenas os prazos, mas a ambição para frear o aquecimento depois que o mundo quebrou recordes de temperatura em 2023 e 2024, com uma média que superou os 1,5 grau pela primeira vez. O objetivo último é chegar ao net zero, no caso do Brasil, em 2050. Então, esse processo pode ter caminhos que alguns considerariam tortuosos ou não em linha reta. No ano passado, o Brasil aumentou a sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Washington, por sua vez, apresentou seu plano de redução de emissões em dezembro entre 61% e 66%, ainda sob o governo de Joe Biden. Mas Donald Trump anunciou, após chegar ao poder, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que será efetivada no início do próximo ano, após a realização da COP30 no Brasil. Os Estados Unidos, como é membro da convenção, há várias formas de dialogar com os Estados Unidos, com o governo americano, sobre isso. E existem também outros contextos nos quais nós falamos de mudança do clima com os Estados Unidos, que seja o G20, por exemplo, como aconteceu esse ano aqui no Brasil. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada Família COP, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. A tragédia dos reféns israelenses causa muita pressão e dor no Estado judeu. A mãe de uma das vítimas libertadas conversou com a agência francesa Presse sobre a aflição durante os 15 meses de cativeiro em Homigonen. A sua filha voltou pálida, com graves deficiências nutricionais e 10 quilos mais magra após 15 meses de cativeiro. Merav Lesh Gonen, uma das figuras-chave na luta pela libertação dos reféns israelenses mantidos cativos em Gaza, relatou nesta quarta-feira o calvário da espera e a alegria do reencontro. Foi a coisa mais emocionante do mundo. Em um segundo ela se tornou meu bebê novamente. Minha filha de 24 anos e meio se tornou meu bebê em um instante. E finalmente eu pude respirar novamente. Eu fui capaz de voltar à vida. Romi Gonen foi uma das 3 primeiras israelenses libertadas em 19 de janeiro pelo movimento islamista palestino Hamas. Sua foto, afixada por todo o país, mostrava uma jovem loira, de sorriso radiante. A moça que saiu dos túneis palestinos era uma mulher com os olhos fundos, perdidos no vazio, e cabelos pretos. Ela voltou muito pálida, tanto por causa das deficiências nutricionais, quanto porque mal via o sol. Estavam na escuridão o tempo todo, não importava onde estivessem. Durante parte do tempo estavam famintos. A comida era deliberadamente retirada deles, mesmo que houvesse comida. Os terroristas escondiam a comida. Romi Gonen tinha ido dançar no Festival Nova de música em Rein, perto de Gaza, quando foi sequestrada no amanhecer de 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas. No sequestro, a israelense foi ferida. Ela levou um tiro na mão, um ferimento grave. O movimento da mão ficou muito limitado. Ela não consegue usá-la de jeito nenhum. Agora que voltou, sabemos que precisará de uma cirurgia muito complexa e demorada, seguida de uma longa reabilitação. Temos esperança de que ela não precise de cirurgias adicionais. A mãe de 50 anos diz que não faz perguntas à filha. Deixa que Romi conte o que quiser. E também não revela nada sobre o que ela lhe confidenciou sobre seu sofrimento no cativeiro. Com outros pais de reféns, Meirav foi em agosto de 2024 até os limites de Gaza para gritar seu nome em um megafone, esperando que sua filha ouvisse. Quando voltou, ela disse: "Mãe, temos que tirar todo mundo, não importa o que aconteça. Ela sabe o que aqueles que ainda estão lá estão passando. Ela sabe por que esteve lá."
Das 251 pessoas levadas para a faixa de Gaza após o ataque do Hamas, 76 ainda estão em cativeiro, das quais 34 foram declaradas mortas pelo exército israelense. O grupo islamista e Israel mantêm no momento uma trégua que abriu o caminho para a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Agora vamos para uma pausa rápida. Você vai ver a seguir. Entenda o que é sensação térmica e o que acontece com os corpos sobre altas temperaturas. E também, Neymar reestreia com o carinho da torcida do Santos na Vila Belmiro. O intervalo é rápido, voltamos já! Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável, a hora é agora. E Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Sábado News de volta, porque se Neymar voltou ao Brasil em busca de recuperar algo que ele não encontrava há tempos, não há lugar melhor que o estádio que ele chama de casa, a Vila Belmiro. Ficou lotada na noite de quarta-feira do dia do aniversário do craque para acompanhar a reestreia pelo time que o revelou para o futebol brasileiro e de outros países. O Bonfim na casa adorna e ele tá de volta. Simples assim. Em uma quente e úmida noite de quarta-feira, dia em que Neymar completou 33 anos, o craque voltou a jogar no clube onde tudo começou. Vestindo pela primeira vez a camisa 10 imortalizada por Pelé, o atacante voltou a defender o Santos, que ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É uma sensação única, né? Ótimo que ele veio para casa, veio aqui procurar nosso carinho, nosso aconchego. Aqui direto, a gente anda 1000 quilômetros para vir aqui, com a reestreia do Neymar pelo Santos, aí não tem dinheiro que pague no mundo. Porém, o homem tá voltando agora, vamos respeitar o homem, né? O homem tem qualidade para jogar até festivalzinho. Neymar começou a partida no banco de reservas e entrou em campo após o intervalo. O resultado da partida ficou quase em segundo plano, já que as atenções dos mais de 15 mil presentes estavam voltadas para o camisa 10. Tiquinho Soares abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, mas o Botafogo empatou na segunda etapa com um gol de Alexandre, que provocou na comemoração, imitando o gesto que Neymar costuma fazer para celebrar os gols que marca. Acompanhado de perto por familiares e amigos que estiveram na Vila Belmiro, o atacante mostrou empenho e exibiu alguns lampejos de talento, apesar de sofrer com o jogo forte dos adversários. A obsessão de Neymar no retorno ao Brasil é recuperar o melhor futebol para brigar por uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. O presidente da Argentina, em muitas ocasiões, se inspira e toma medidas semelhantes às anunciadas pelo mandatário americano Donald Trump. A seguir, algumas vezes que Javier Milei tomou atitudes que o republicano já tinha tomado nos Estados Unidos. A sabedoria popular ensina que a imitação é a forma mais sincera de admiração. E o presidente argentino Javier Milei deixou clara a sua por Donald Trump ao pegar emprestados vários pontos da agenda do bilionário americano. Na última quarta-feira, por exemplo, a Argentina anunciou que vai se retirar da Organização Mundial da Saúde, ecoando as repetidas reclamações de Trump sobre o que considera ser uma má gestão da pandemia. Estudiosos argentinos avaliam que a iniciativa é mais um sinal do retorno do país à política liderada pelo ex-presidente Carlos Menem na década de 1990, após a ditadura de alinhamento automático aos Estados Unidos. Esta não é a primeira vez que o presidente argentino segue os passos do americano. Assim como Trump, Milei é um cético em relação ao aquecimento global e, na campanha presidencial, afirmou que políticas que culpam os humanos pela mudança climática são falsas.
Depois da reeleição de Trump em novembro, a Argentina se retirou das negociações climáticas da ONU no Azerbaijão, levantando temores de que Milei pudesse acompanhar o americano na retirada do Acordo de Paris sobre a redução das emissões de carbono. O presidente da Argentina também se manifestou contra a chamada ideologia woke, que afirmou ser a grande epidemia do nosso tempo. Ele também criticou o que chama de ideologia de gênero e proibiu a linguagem inclusiva de gênero em órgãos estatais. A chamada ideologia woke é um termo guarda-chuva que é a forma como setores conservadores e da extrema-direita classificam medidas progressistas e de diversidade, o que também é atacado pelo presidente americano, que foca em grupos LGBT+. A forma como ambos usam as redes sociais também é parecida. Tanto Trump quanto Milei foram acusados de fomentar discurso de ódio e intolerância ao insultar críticos e opositores nas redes. Milei se alinha a Trump ao chamar a imprensa e os críticos de corruptos, uma linguagem que lembra a promessa do americano, no primeiro governo, de drenar o pântano, expressão para acabar com as elites de Washington. O presidente da Argentina também demonstrou um profundo interesse pelo judaísmo, estudou as escrituras da religião e é um ferrenho defensor de Israel. Durante uma visita à região no ano passado, anunciou planos de transferir a embaixada da Argentina de Tel Aviv para Jerusalém, como Trump fez em 2017 ao reconhecer Jerusalém como a capital do país. A adolescente que estava desaparecida há 23 dias no Paraná é encontrada morta em córrego com sinais de violência. De acordo com a polícia, segundo bombeiros, corpo de Flávia Gabriele foi localizado após cunhado suspeito do crime indicar local. Jovem desaparece um pouco depois de ser filmada saindo sozinha da casa do namorado. As informações são agora com João Pedro Ferreira, ao vivo. João Pedro, bom dia. Olá, Eduarda, bom dia para você e a todos que assistem ao Sábado News. Bom, o corpo de Flávia Gabriele Pires Pinto, de 17 anos, foi encontrado em um riacho em Jesuítas, no noroeste do Paraná. Ela estava desaparecida há 23 dias. As buscas foram realizadas no final da noite desta quarta-feira, dia 5, após o cunhado, suspeito de cometer o crime, indicar o local à Polícia Civil de Formosa do Oeste. O cunhado de Flávia tem 19 anos e é marido da irmã dela. Ele não teve o nome divulgado e o caso é tratado pela polícia como morte violenta, de acordo com as apurações da RPC, afiliada da TV Globo do Paraná. Segundo o Corpo dos Bombeiros, a corporação foi acionada pela polícia por volta das 22 horas e chegaram ao local onde o corpo estava às 23h30. Depois de 1 hora de buscas a pé, na madrugada de quinta-feira, dia 6. A adolescente foi encontrada sem vida, a 30 metros de distância do local indicado. Em coletiva, o delegado Leandro Vandalá explicou que o cunhado buscou a jovem no dia em que ela sumiu. Ainda conforme o delegado, o cunhado disse em depoimento que os dois saíram para usar drogas. Flávia teve um problema e ele a empurrou no riacho. A versão de suspeita ainda é investigada. Vale lembrar que Flávia, que morava em Jesuítas, desapareceu no dia 13 de janeiro. Ela foi vista pela última vez saindo da casa do namorado. São essas as informações, Eduarda, volto com você. Obrigada pelas suas informações. Tenha um bom dia. A atriz espanhola Carla Sofia Gaston, que se envolveu em um escândalo por causa de tweets ofensivos que postou no ano passado, anunciou nesta sexta-feira que permanecerá em silêncio em respeito ao filme que estrela Emília Pérez em meio à campanha do Oscar. Os tweets antigos de Carla Sofia Gascon seguem causando polêmica em meio à campanha do musical Emília Pérez para o Oscar. Nesta sexta-feira, a atriz anunciou que vai permanecer em silêncio em respeito ao filme que estrela. A polêmica começou no final de janeiro, quando postagens críticas a muçulmanos e afro-americanos nos Estados Unidos vieram à tona. Na última quarta, a situação ficou ainda mais tensa quando o diretor de Emília Pérez, Jacques Audiard, se distanciou de Gascon e descreveu suas mensagens como indesculpáveis e cheias de ódio. No Instagram, a artista trans disse que, seguindo as palavras de Audiard, decidiu pelo filme, pelo diretor e pelo elenco deixar o trabalho falar por si.
Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como uma traficante mexicana que quer mudar de sexo e desaparecer, Sofia Gascón destacou ainda que espera que seu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Emília Pérez, filmado na França e ambientado no México, é o filme com mais indicações, com um total de 13 na cerimônia do Oscar de 2 de março. De acordo com a imprensa americana, após o escândalo, a Netflix removeu a atriz da campanha promocional do musical nos Estados Unidos. Na Espanha, a editora Dos Bigotes anunciou na quinta-feira que, à luz dos tweets, desistiu de publicar um livro de Gascón lançado no México em 2018. Carla Sofia Gascón é a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Entenda o que é sensação térmica e o que acontece com os corpos sobre altas temperaturas. As previsões é de altas temperaturas no sul e no sudeste. O corpo sente mais calor intenso do que está registrado nos termômetros. Caio Teles destaca pra gente essa informação. É isso mesmo, e eu volto aqui ao Sábado News para falar isso. A onda de calor vem aumentando as temperaturas em diversas cidades do Brasil dos últimos dias. No sul, o termômetro chegaram a 43 graus e em outras regiões, as máximas bateram 37 graus Celsius. A sensação de calor pode ser ainda maior e isso ocorre devido à sensação térmica, a sensação térmica, né? Esse calor no sul e sudeste com menos chuva no nordeste. Quando a temperatura e a umidade do ar estão muito altas, a combinação desses fatores determina a sensação térmica. Ela indica a temperatura que as pessoas sentem na pele, que pode ser diferente da registrada nos termômetros. Quanto a maior unidade do ar e a temperatura, maior é a sensação do calor que as pessoas sentem. Isso porque o suor não consegue evaporar e a superfície para reduzir a temperatura corporal. Com isso, a pessoa sente ainda mais calor, viu, Eduardo? Sabe, quando você sai de um banho quente com o corpo aquecido e o banheiro está cheio de vapor e umidade? Bom, essas condições, o seu corpo não consegue se regular para você se refrescar. É preciso sair do ambiente. Não há uma fórmula padronizada para o cálculo de sensação térmica. As empresas que oferecem serviços de meteorologias podem utilizar equações distintas. Aqui no meu fundo a gente está em Fortaleza, pertinho aí do estúdio do Sábado News, né, Eduardo? Que a gente tem que sair mesmo do estúdio, né? E por aqui tá sozinho, viu, nessa manhã de sábado em Fortaleza. Tá aí a visão, vocês já conhecem a rua bem do nosso estúdio, né? Do Sábado News, do Boa Tarde Mundo. Eduarda, é isso. Quero agradecer aqui, né? Terminar a minha fala, agradecer pela participação, por poder participar aqui no Sábado News, assistir, te parabenizar, tá? E é isso, gente. A gente se vê terça-feira no Boa Tarde Mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Caio, pelas suas informações. Tenha um bom dia. O Sábado News vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência nessa estreia. Para rever nossas reportagens, é só voltar aqui no canal do YouTube. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais do Instagram, TV Mundial OFC. Um bom dia, até o próximo sábado.